Olá, meus amigos do nono ano, mais uma vez com vocês, professor Leandro, e na aula de hoje a gente vai continuar falando daqueles regimes totalitários, vai continuar falando dos regimes de exceção. Chegou a vez de falarmos do nazismo, o regime que pôs um verdadeiro terror em toda a Europa ali no final da década de 20 até os anos 40, né, quando acaba a Segunda Guerra Mundial ali em 45. Bem, a gente vai falar do surgimento, como surge, o que acontecia com a Alemanha, como o povo alemão deixa, um povo instruído, um povo inteligente, né, deixa que um líder autoritário assuma o poder e faça tudo o que fez na Alemanha, na Europa, enfim. Bom, a gente tem que primeiro entender que a Alemanha ela tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. Ela foi considerada assim como a principal causadora da guerra, teve que pagar indenizações milionárias e tudo mais, e isso fez com que a Alemanha ficasse ali numa crise sem precedentes. Ela viveu uma crise econômica, uma crise social, ela viveu uma crise que até então não tinha vivido. E surge uma corrente de pessoas que culpava essa crise justamente pelas democracias liberais. Por que culpava as democracias liberais? Porque antes da guerra acabar, foi instaurada na Alemanha a República Weimar, e essa república ela era uma república liberal e ela assinou, certo, o Tratado de Versalhes, que impunha à Alemanha o pagamento de indenizações, a extinção de exércitos, de fábrica de armas e tudo mais. Então o que acontece? Muitos na Alemanha se viram, com perdão da expressão, esculachados pelo Tratado de Versalhes. E aí o que acontece? Em 1917 surge um partido, o Partido Nazista, que apesar de ter no seu nome ali o socialismo, né, tudo mais, as pessoas que começaram a entrar nesse partido, principalmente ali na década de 20, né, quando ele começa a ganhar força, elas abominam o socialismo. O partido tinha até no nome, né, Partido Social, Nacional, o alemão, enfim, Partido Nazista, os nazis, mas a filosofia do partido de socialista não tinha absolutamente nada, muito pelo contrário, eles até perseguiam os socialistas na Alemanha e ali no leste europeu, onde eles já estavam de olho. Pois bem, o nazismo é uma das principais expressões do fascismo na Europa. Aquele governo centralizado, aquele governo autoritário. Se a gente parar para ver, né, aquelas características que a gente já comentou aqui no canal sobre o nacionalismo exagerado, que é uma característica dos governos fascistas, militarismo era bem característico, né, na Alemanha nazista, o autoritarismo que o Hitler tinha, né, aquela hierarquia bem presa, bem amarrada ali com o líder autoritário, essa questão do próprio líder autoritário, né, que era o salvador da pátria, enfim. Entre essas características tinha a perseguição ao comunismo, e mais para frente também a gente vai ver aqui a perseguição às minorias, como no caso dos ciganos, dos judeus, dos homossexuais, que também eram perseguidos, principalmente os judeus. Bem, como se deu essa ascensão? Como nós falamos aqui ainda há pouco, a República Weimar ela foi instaurada depois da Primeira Guerra, uma república liberal, né? E ela assinou o Tratado de Versalhes, que foi vergonhoso para os alemães, foi vexatório, colocava os alemães ali como os principais causadores da guerra e por isso teriam que arcar com as consequências dessa primeira grande guerra. Bem, dentro desse contexto, o partido nazista vai ganhando força, e em 1923
Adolf Hitler, o grande líder desse partido nazista, ele arquiteta um golpe de Estado, a tomada do poder em Munique. Ele ia tomar o poder para si, só que essa tomada do poder não tem sucesso. Então ele é preso e dentro da cadeia ele escreve o que os nazistas ali chamavam de roteiro, né? Que chamavam, era a Bíblia do nazismo, dos nazistas, que é o livro chamado Mein Kampf, onde a tradução mais aproximada seria Minha Luta. Em 1925, o Hitler ele lança esse livro, onde ele explica todos os pontos que ele defende. A questão do autoritarismo, essa questão de culpar as democracias liberais, né, como foi o caso da República Weimar, pelo fracasso da Alemanha, pela Alemanha estar naquele momento de crise. Então ele culpa as democracias liberais. Agora você vê, a gente está aqui lutando, né, para ter uma democracia, e ele culpa justamente essas democracias liberais lá em 1925 pela decadência, pela crise alemã. Outras ideias que ele traz no livro Mein Kampf é a ideia do antissemitismo. O que é o antissemitismo? Ele persegue os judeus. Ele diz que os judeus, palavras do Hitler, né, que o judeu ele não é solidário, ele não está com a Alemanha, ele não está ali fechadinho com a Alemanha, ele está pensando só nele mesmo, no seu próprio negócio. Ele diz que os judeus eles não têm uma nação específica para lutar por ela, porque eles estão espalhados no mundo. Isso aí é até bíblico, né? Se a gente pegar lá os hebreus, né, que são os que vieram antes ali dos judeus e tudo mais, eles vão para um lado, vão para o outro e tudo mais. Então, o Hitler culpava muito os judeus com um extremo preconceito. Mais para frente, quando a gente falar de Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver coisas como a solução final do Hitler para com os judeus. Então, além desse antissemitismo, ele tinha uma teoria que era a teoria do espaço vital, que ele tinha que conquistar cada vez mais espaço para esse crescimento que ele vislumbrava para a Alemanha, que uma grande nação tinha que ter um grande território. Então, por isso ele tinha que conquistar os territórios ali próximos a ele. E como o nazismo chega de fato ao poder? O nazismo ele chega ao poder primeiro no parlamento. Ele consegue uma maior quantidade de cadeiras no parlamento, né? Ele consegue ali montar um parlamento nazista, pessoas que comungam no mesmo pensamento, pessoas que pensam igual, e dá até um medo, né, quando a gente pega e vê um parlamento trazendo para cá para o Brasil, século 21, 2020, quando a gente vê uma bancada evangélica que banca absurdos da nossa presidência, ou então que banca absurdos do nosso governo municipal, enfim, foi bem parecido, né? O Hitler ele tinha ali uma bancada no parlamento que apoiava ele, e não demorou que ele chegasse ao cargo de chanceler. Chanceler era o conselheiro, era o cara ali máximo, o cargo máximo na Alemanha. Se equivalendo ali ao que a gente tem aqui como presidente, né? E aí ele chega ao cargo de chanceler, e uma vez no cargo de chanceler, ele é tido como o condutor, o cara que iria levar a Alemanha para os tempos de glória novamente. O nome em alemão que eles usam para isso é Führer. Então o Hitler era chamado pelo povo alemão de Führer. O cara que iria trazer de volta a esperança para a Alemanha, que ia tirar a Alemanha da crise. E assim, algumas semelhanças fazem a gente pensar assim, caramba. E a gente tem o Hitler, que é dito como pelo povo alemão como Führer, né? O condutor, o mito, o cara que vai fazer com que a Alemanha volte aos seus dias de glória. E ele mesmo diz que vai instaurar o Terceiro Reich na Alemanha. O Terceiro Reich seria uma espécie de império, né? A Alemanha já teve o primeiro, né, no Império Sacro Romano Germânico, enfim. O segundo Reich, que teria sido na unificação alemã, né, do Otto von Bismarck,
E agora o Hitler dizia que ia fazer da Alemanha um novo império e erguer o Terceiro Reich. Bem, e como ele conseguiu tudo isso? Através de fake news. Fake news não é novidade, não é uma coisa de agora. Ele tinha um ministro das comunicações chamado Joseph Goebbels. O Goebbels, ele tinha um lema, ele tinha uma frase que ele repetia exaustivamente, até porque a frase fala de repetir, né? Uma mentira contada diversas vezes acaba se tornando uma verdade. Ou seja, se você encher a população com uma mesma informação falsa sobre o mesmo contexto, a população vai acabar acreditando que aquilo é verdade. Ou seja, manipular a população através de notícias falsas. Gente, século XXI, Brasil, a gente recebe uma enxurrada de fake news, a gente recebe uma enxurrada de informaçãozinha falsa pelo WhatsApp, mandada por robozinho, mandada por pessoas que comungam dessas mesmas ideias e proliferam essas fake news. Isso é muito perigoso. E isso aconteceu na ascensão da Alemanha nazista. O nazismo na Alemanha foi ganhando espaço, ganhando adeptos, graças a essa repetição de informações. E isso iria culminar lá na frente numa Segunda Guerra Mundial, encabeçada principalmente por esses países que abraçaram o fascismo, como foi a Itália, que vimos anteriormente, e a Alemanha, que a gente está conversando aqui agora. Esses países, eles vão formar uma aliança e vão partir para a guerra. Mas essa é uma outra história que fica para uma outra ocasião. Espero que vocês tenham gostado da aula. Algumas mudanças no cenário, né? Vocês podem observar, devido a essas mudanças que eu fiquei um tempo sem postar aulas novas. Mas agora a gente vai ter aula aí quase que direto. Espero que tenham gostado. Espero revê-los muito em breve, que essa pandemia acabe logo, né? Que essa quarentena acabe logo e a gente possa voltar com segurança para as nossas aulas. Um beijo e um queijo para vocês. Nos vemos. Tchau, tchau.